Queridos, a paz do Senhor para todos. Oremos. Pai querido, em nome do Senhor Jesus, nós te bendizemos por cada louvor a ti entoado, com graça, com maestria, com talento, e que tocou nossos corações com a mensagem da cruz. Rogamos a ti, ó Deus, que o Senhor use mais uma vez a vida do nosso pastor presidente. Toca-nos, ó Deus, renova-nos, ó Deus, aviva-nos, ó Deus, através da exposição da tua palavra. É o que te oramos e desde já te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Obrigado, pastor. Podeis assentar, irmãos amados. Meus irmãos, o salmista disse: eu sou pobre e necessitado. E todos nós somos. Quem não é pobre materialmente, mas é pobre também porque a riqueza que tem dependeu de Deus. E quem é pobre espiritualmente é porque alguma coisa que tem depende de Deus também. Então somos pobres de todos os jeitos, de todas as maneiras. Nós somos pobres e necessitados e precisamos da ajuda de Deus. Meus irmãos, nesta manhã, com a ajuda do Senhor, nós estamos meditando na carta, a última carta das 7 igrejas da Ásia, que o Senhor mandou para aquelas igrejas. E nós meditamos que a última é a carta à igreja de Laodiceia. E essas cartas, elas foram propositais. A ordem foi a propósito do Espírito Santo. O Espírito Santo não estava à toa, como é impossível que ele esteja à toa, quando ele mandou fazer de Éfeso a Laodiceia. Não houve troca, não houve equívoco. E como nós vimos no último culto de ceia aqui de manhã, nós vimos que Laodiceia é a última igreja. É o retrato da igreja dos últimos dias. E nós meditamos na palavra do versículo 14. O anjo da igreja que está em Laodiceia escreve: isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira e o princípio da criação de Deus. Vale salientar que em vários lugares está escrito esta palavra, que Jesus, nós já meditamos nas outras, vamos meditar nessa, que Jesus é o princípio da criação de Deus. E as testemunhas de Jeová, eles pegam esse versículo e eles interpretam equivocadamente, dizendo que Jesus foi o primeiro criado por Deus. Mas a Escritura não está dizendo que Jesus foi o primeiro criado. A Escritura está dizendo que Jesus é o princípio da criação. Essa palavra princípio da criação, no Novo Testamento grego, arquê, não quer dizer que ele é o primeiro criado. Quer dizer que ele é a fonte da criação. A Bíblia explica-se a si mesma. Lá no Evangelho de São João está escrito: todas as coisas foram feitas por ele. Por ele quem? Por Jesus. Então, quando a Bíblia diz que Jesus é o princípio da criação, não está dizendo que ele é o primeiro que foi criado, mas está dizendo que ele é a fonte da criação, que o Pai entregou a criação para que ele criasse, para que ele executasse. Então ele é o primogênito da criação, é o princípio da criação, porque todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Ele não é a primeira criatura, ele é a fonte da criação. Bendito seja Deus. Então, meus amados irmãos, primeira coisa que eu aprendo é que Jesus não é o primeiro criado, mas ele é o arquê, de onde vem a palavra arquépto, que quer dizer arquétipo, que quer dizer que faz, que produz, que tem a ideia. Louvado seja
o nome do Senhor para sempre. Então, aqui a Bíblia diz, eu sei, versículo 15, eu sei as tuas obras. Outra coisa que eu aprendo aqui é que Jesus é onisciente. Glória a Deus. Assim como o Pai é onisciente, Jesus, o Filho, é onisciente e o Espírito Santo também é onisciente. Observe que lá em Salmo 139, falando do Espírito Santo, diz assim, para onde me irei do teu Espírito? Ou para onde fugirei da tua face? Se subir ao céu, tu aí estás. Se descer às profundezas do abismo, até ali a tua mão me guiará. Se voar, pegar as extremidades da alva e voar, até ali a tua mão me guiará. Jesus disse, eu sei as tuas obras. E no Novo Testamento grego, essa palavra eu sei é uma palavra só, oída. Glória a Deus. Jesus sabe de tudo. Por isso que Deus entregou a Jesus todo o julgamento. Eu não vou ler para não tomar tempo, mas na carta, no discurso de Paulo aos atenienses, ele disse que no dia do juízo, o Pai vai entregar todo o julgamento a Jesus. Diz que não é o Pai quem vai julgar o mundo, é interessante. Nem é o Pai quem vai julgar o mundo e nem é o Espírito Santo. Quem vai julgar o universo, quem vai julgar todos os homens, quem vai julgar os corações é o Senhor Jesus. Por isso que ele disse, eu sei as tuas obras. E ele não somente sabe as obras, mas ele sabe também o motivo que levou você a praticar aquelas obras. Ele conhece as obras, mas ele conhece também a fonte das obras. Ele conhece se você fez por amor, o motivo que lhe levou a praticar aquelas obras. É por isso que Jesus vai julgar com precisão. Jesus vai julgar com justiça. Glória a Deus para sempre e eternamente. Às vezes os homens não julgam bem. Às vezes as opiniões dos homens a seu respeito, a nosso respeito, elas são erradas. Eu estou meditando numa palavra que eu preguei quarta-feira de manhã aqui na reunião do ministério, na reunião da Comadal, e eu falei que morreu um homem chamado Naás. Está na Bíblia, está em 2 Samuel, capítulo de número 10. Morreu um homem chamado Naás. E ele era amigo de Davi, era um rei dos Amonitas. Ele era amigo de Davi. E Davi não pôde ir para o enterro e depois mandou uma delegação, mandou príncipes fazerem uma visita ao filho de Naás, o órfão, que já era um homem feito, e mandou uma delegação fazer uma visita de condolências. Porque Davi amava Naás, era um amigo. E quando a comissão de Davi chegou lá, o povo da cidade disse assim, os príncipes de lá da terra, disse ao rei Anum, o nome do rei agora era Anum, o príncipe herdeiro, disse Anum, Davi mandou esse povo aqui, não foi para fazer condolências, não foi para ter pena de você, Davi mandou esse povo aqui para espiar a terra, mandou esses homens aqui com segundas intenções. Eles vieram ver a vulnerabilidade da terra, porque Davi está pensando em tomar este reino. Aleluia. Meus irmãos, e Anum foi na onda. Anum, o rapaz herdeiro, o príncipe herdeiro, foi na onda daqueles que disseram isto e mandou rapar a barba dos emissários de Davi, da comissão, da comitiva, mandou rapar a barba pela metade, que era a maior afronta que se poderia fazer a alguém naquela cultura, e mandou cortar a roupa deles até a altura das nádegas. Irmãos, deixar uma pessoa com a metade da barba raspada e a roupa, a túnica cortada,
até a altura das nádegas, era a maior afronta que se poderia fazer a alguém. Até hoje, né, irmão? Já pensou você ir fazer uma visita e a pessoa cortar sua roupa e você sair para casa com as nádegas de fora? Foi o que eles fizeram, porque eles interpretaram mal a atitude de quem, meus amados irmãos? Davi, com a melhor das intenções, Davi com amor, com condolência, Davi com carinho, mas foi interpretado de forma errada. E você também pode ser interpretado de forma errada. Você pode fazer o melhor, glória a Deus, você pode dar o melhor de si e alguém lhe interpretar de forma diferente. Mas o Senhor Jesus manda dizer para você: eu sei as tuas obras. Eu te conheço. Eu sei o que é que está no teu coração. Eu sei o que é que está na tua alma. Alguém pode te interpretar diferente, mas eu, Jesus, eu conheço as tuas obras. Quem pode dizer glória a Deus por isso, irmãos? Aleluia. E o Senhor Jesus é quem vai nos julgar naquele dia final. É o Senhor Jesus quem vai nos julgar. Bendito seja o nome do Senhor para sempre. Mas o versículo continua: eu sei as tuas obras, que nem és frio, nem o que, meus amados irmãos? Nem quente. Eu já expliquei aqui que Laodiceia não tinha água própria. As águas que vinham de Laodiceia, elas vinham de Hierápolis. As águas de Hierápolis eram quentes e elas vinham através de um aqueduto. O que é um aqueduto? É uma construção com um canal em cima, uma construção fina, como uma muralha, mas em cima vem a água, pela força da gravidade. E vinha a água de Hierápolis, e as águas de Hierápolis eram quentes, mas quando elas chegavam em Laodiceia, elas chegavam o quê, meus amados irmãos? Mornas. E a água morna era ruim, a água morna era horrível, a água morna não era boa. Louvado seja o nome de Jesus para sempre. E quando a pessoa quer causar vômito, geralmente toma o quê, irmãos? Quando a pessoa quer provocar um vômito, ela toma água morna. Meus amados irmãos, e Jesus disse que a igreja de Laodiceia, ela nem era fria, nem era quente, mas estava morna. Louvado seja Deus. A água morna é produto de algo que já esteve quente e agora o que, meus amados irmãos? Está morto. A igreja dos últimos dias, é isso que o Senhor Jesus está dizendo, que o que vai predominar nos últimos dias é a mornidão espiritual. A mornidão espiritual, louvado seja Deus, representa uma indefinição. A mornidão é entre o quente e o frio. É uma coisa que nem é uma coisa, nem é outra. E o Senhor Jesus está dizendo que o que vai caracterizar a igreja dos últimos dias é a indefinição. Glória a Deus. A igreja que nem é uma coisa e nem é outra. Tem a Bíblia, tem o culto, tem a ceia, tem o batismo, tem tanta coisa, tem a liturgia, tem os grupos, tem os corais, tem as orquestras, tem os conjuntos, louvado seja Deus, mas não tem mais aquele fervor, aquele fogo, aquele amor, aquela devoção, aquela dedicação a Cristo, aquela consagração. Então, Jesus disse que o que vai caracterizar a igreja dos últimos dias é a mornidão espiritual ou a indefinição. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. A devoção a Deus, o amor a Deus, a consagração a Deus, o querer fazer a vontade de Deus não vai caracterizar a igreja dos últimos dias. Louvado seja o nome do Senhor Jesus para sempre. É uma igreja que tem a aparência de piedade. Glória a Deus.
eu gostaria que colocasse na tela 2 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 5. Louvado seja Deus para sempre. 2 Tessalonicenses 3 e 5. Então eu me equivoquei. Glória a Deus. O Senhor vos encaminhe. Aliás, 2 Timóteo, irmãos, perdão, foi um erro de digitação. 2 Timóteo 3 e 5. Glória a Deus. Por favor, coloque aí. Tendo aparência de que, irmão? De piedade. Mas negando o que, irmãos? A eficácia delas. E Paulo está falando dos últimos dias. Paulo está dizendo que nos últimos dias vai haver aparência de piedade. A palavra piedade significa religiosidade, religião. Significa um coração voltado para a religião, um coração voltado para as coisas aparentemente espirituais. Paulo disse, tendo aparência de piedade, mas negando o que, meus irmãos? A eficácia. O que é um remédio ineficaz? Me ajudem, por favor. O que é um medicamento ineficaz? É um medicamento que você toma, mas ele não produz o efeito necessário. E a Bíblia diz que a religião morna, a igreja morna, é a igreja que existe como um remédio que você toma, mas ele perdeu a eficácia, ele não faz efeito. E a Bíblia diz que nos últimos dias haverá aparência de piedade. Vai haver muito louvorzão, vai haver muita emoção, vai haver muito show, né? Quem sabe igrejas cheias e tanta gente aparentemente louvando ao Senhor. É isso que Paulo está dizendo, aparência de piedade. Glória a Deus, muita gente com as mãos para cima e até a lágrima descendo. Louvado seja Deus. Mas o importante da religião não é a aparência. O importante da religião é o que, meus amados irmãos? A eficácia. Louvado seja Deus. Aleluia. Que você de noite do domingo, você esteja na igreja, mas na segunda-feira, no trabalho, essa religião esteja fazendo efeito. Você pode dizer glória a Deus por isso, né? Se na segunda-feira, na faculdade, no domingo você estava cantando, no domingo você estava levantando as mãos, no domingo você estava com aparência de piedade, mas na segunda-feira aquela religião não surte efeito na sua vida, não tem eficácia. A pessoa termina a aula, vai para o barzinho, termina a aula, vai para o motel, termina a aula e outras coisas mais que nem convém falar. Louvado seja Deus. Você vive do mesmo jeito dos ímpios, você veste como os ímpios, você conversa como os ímpios, o seu pensamento é do mesmo jeito deles. Então essa religião tem apenas a aparência, mas não tem eficácia. E nós precisamos pedir a Deus: Deus, eu não quero te servir de aparência, eu quero que a minha religião ela tenha eficácia na minha vida, ela faça efeito. Então a religião dos últimos dias é a religião morna. A religião morna, a religião que não tem efeito, a religião que não faz ferver. Louvado seja Deus, a religião que estava quente, mas à medida que foi andando, ela foi esfriando e terminou caindo no pote, caindo no vaso, morna. Louvado seja o nome do Senhor, aleluia. E o Senhor disse: vomitar-te-ei. As pessoas, se eu fizer assim, se vocês forem assim, se nós formos assim, tem uma sentença triste, tem uma sentença tremenda. Qual é a sentença que o Senhor disse? Para os mornos, para aqueles que nem são uma coisa nem são outra, o que foi que o Senhor disse? Vomitar-te-ei da minha boca. Pastor Oswaldo, quando é que vai haver esse vômito? Quando é que vai haver esse expurgo que o Senhor Jesus está dizendo? Como a igreja de Laodiceia é a última,
Então nós cremos que esse expurgo, esse vômito, ele vai ser por ocasião da vinda do Senhor. Aqueles que ficarem, aqueles que se dizem cristãos, aqueles que se dizem crentes, mas não têm eficácia, a piedade e a religião não têm eficácia, eles serão vomitados na vinda do Senhor. Aleluia! Os que ficarem no arrebatamento, os que ficarem na vinda de Jesus, os cristãos que ficarem, os cristãos que não subirem, serão aqueles que foram o quê, meus amados irmãos? Vomitados. Mas eu espero na graça, eu espero no poder de Deus, eu espero no poder do Espírito Santo, que nós que estamos aqui alcancemos a misericórdia de não sermos vomitados, mas que subamos com o Senhor para o céu. Aleluia! Muitos serão vomitados. Vocês estão lembrados das virgens loucas? Estão lembrados das virgens loucas? Glória a Deus, todas elas eram virgens, todas elas eram vestidas de dama de honra, todas elas tinham a lamparina, mas qual era a diferença? É que 5 delas tinham azeite, eram prudentes, e 5 delas não tinham azeite. E as que não tinham azeite ficaram do lado de fora, bateram na porta para entrar. Então aquelas virgens que ficaram do lado de fora, elas foram vomitadas, elas foram jogadas, foram expurgadas, foram jogadas fora. Louvado seja Deus. Mas, irmãos amados, nesta manhã, se Deus está falando conosco esta palavra, é porque Ele não quer que nós sejamos vomitados. Ele nos ama. Quem pode dizer glória a Deus? E eu quero, mais na frente, eu vou mostrar para vocês que Jesus é tão maravilhoso que Ele trabalha na vida da igreja de Laodiceia, para que o mínimo possível seja vomitado, o mínimo de gente possível seja vomitado. Não vai dar tempo, talvez hoje, de nós entrarmos nos detalhes, glória a Deus, mas o Senhor Jesus, na igreja de Laodiceia, Ele trabalha de uma forma gloriosa para evitar que nós sejamos vomitados. Irmão, só vai ser vomitado quem quer ser vomitado. Porque o Senhor é bom, o Senhor é maravilhoso, o Senhor Ele trabalha, o Senhor Ele opera, o Senhor Ele age, o Senhor Ele faz de tudo para não nos vomitar, irmãos. Porque o Senhor é benigno. Está escrito na Bíblia que o Senhor é benigno. A Bíblia diz que o Senhor não quer que ninguém se perca. Está na Bíblia, o Senhor não quer que ninguém se perca, mas que todos venham a arrepender-se. Esta palavra que Deus está mandando nesta manhã, por que Deus está mandando esta palavra? Não é porque o pastor Oswaldo quer, não. É a guia do Espírito, é a direção de Deus, porque o Senhor no arrebatamento, Ele não quer que você seja vomitado, mas Ele quer que você seja levado para o céu. Aleluia. Ele disse aqui na sua palavra: porque nem és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Aleluia. Meus amados irmãos, mas qual era a maior tragédia de Laodiceia? Qual era a maior desgraça de Laodiceia? A maior desgraça de Laodiceia está no versículo 17. Eu gostaria que vocês lessem, por gentileza, versículo 17. 1, 2, 3. Como dizes, rico sou e estou enriquecido, e de nada tenho falta, e não sabes que és um desgraçado, e miserável, e pobre, e cego, e nu. Olha, irmãos, a tragédia de Laodiceia não era nem estar morna. A tragédia de Laodiceia e a tragédia da igreja de hoje é a indolência. Meus irmãos, eu já ouvi essa palavra tantas vezes. Eu, desde menino, que eu ouço essa palavra indolência, mas eu não sabia o significado. E quando foi agora há poucos dias, eu fui procurar a etimologia da palavra indolência. E a palavra indolência quer dizer a pessoa que perdeu a capacidade de sentir dor. Glória a Deus. Indolência quer dizer a pessoa que perdeu a capacidade de sentir dor. Quer dizer, uma pessoa sem sensibilidade. É uma pessoa, é um anestesiado.
Por exemplo, uma pessoa anestesiada, ela está em estado de indolência, porque ela não... Por isso que o médico corta, o médico, como dizia minha avó, destripa, e a pessoa não sente nada. Não é verdade, irmãos? Porque a anestesia deixou aquela pessoa em estado de indolência. Aleluia! E, meus amados irmãos, o pior de Laodiceia não era a mornidão. O pior de Laodiceia não era a pobreza espiritual. O pior de Laodiceia é que ela dizia: rico sou e estou enriquecido, e de nada tenho o quê, meus amados irmãos? Tenho falta. A pior desgraça da última igreja, da igreja dos últimos dias, é a indolência. É a pessoa estar insensível. Louvado seja Deus, está num estado deplorável, num estado de pobreza espiritual, num estado de falta de poder, de falta de vida, de falta de unção, de falta de graça, de falta de tudo, e achar que está bem. Esse é o problema da igreja. Você sabe como é que começa a vitória da igreja? A vitória da igreja começa quando a igreja começa a sentir a sua necessidade. Aleluia! É quando o crente começa a dizer: meu Deus, eu não estou como eu deveria ser. Meu Deus, é quando ele começa a se inquietar. Quando você começa a se inquietar, é sinal que a anestesia está o quê? A anestesia está passando. Glória a Deus. Aleluia! Senhor, eu preciso mais de Ti. Senhor, eu preciso da Tua graça. Senhor, eu preciso ser cheio ou cheia do Espírito Santo. Senhor, eu não estou conformado com a minha vida espiritual. Aí você está despertando do sono da indolência. Qual era o problema de Laodiceia? Laodiceia estava numa situação deplorável e dizia: rico sou, e estou enriquecido, estou abastado, e de nada o que, meus amados irmãos? Tenho falta, eu estou bem, eu não tenho falta de nada. Louvado seja o nome do Senhor. Eu não tenho precisão de nada. Eu estou bem com essa vidinha, eu estou bem com essa pobreza espiritual, eu estou rico. Porque Laodiceia, irmão, tinha riquezas materiais. Se você não sabe, Laodiceia, das 7 igrejas da Ásia, era a mais rica. Laodiceia era a sede dos banqueiros. Se você não sabe, fique sabendo, Laodiceia era a sede dos banqueiros. Os bancos do mundo oriental era como se fosse a Nova York dos dias atuais. Era como se fosse o Chicago dos dias atuais. Todos os banqueiros, todas as pessoas ricas, é como se fosse hoje a Suíça. É como se fosse hoje os bancos suíços. Glória a Deus. Toda a riqueza do mundo oriental era concentrada em Laodiceia. Eles tinham bancos, evidentemente que não eram os bancos no conceito que temos hoje, mas já eram bancos. Eles tinham ouro. A moeda corrente em Laodiceia era ouro. Eles guardavam ouro, eles tinham subterrâneos que protegiam de ladrões, edifícios subterrâneos. Quem tinha muito ouro, então guardava nos bancos de Laodiceia. Irmãos, a cidade de Laodiceia era tão rica, a cidade de Laodiceia era tão abastada, que houve um terremoto e naquele tempo o Império Romano oferecia recursos às cidades que fossem atingidas por uma tragédia, por um enchente, por um terremoto. O Império Romano dispensava uma verba para reconstruir a cidade. E Laodiceia, irmão, teve um terremoto e os moradores de Laodiceia dispensaram o recurso do Império Romano. Eles mesmos tiveram orgulho de dizer: nós não precisamos de Roma, nós não precisamos do Império, porque nós temos dinheiro suficiente para nós reconstruirmos a nossa cidade. E esse orgulho entrou na igreja. Irmão, riqueza é coisa boa. Riqueza é coisa boa. Quem é que não gostaria de ser rico? Mas a riqueza, ela traz problema, irmão. A riqueza
geralmente traz frieza espiritual. Geralmente, não, nem todos, porque Jó era o homem mais rico do Oriente, mas era crente, e mais crente do que a gente. Salomão teve um tempo que ele era o mais rico do Oriente, e naquele tempo ele era crente, depois desviou-se, mas ele era crente. Nós vemos na Bíblia que Abraão era o homem mais rico da sua época, mas Abraão era crente. Louvado seja Deus. Então é possível ser bem de vida e ser crente. É possível ser bem de vida e ser fervoroso. Há 40 anos aqui em Maceió havia uma irmã, ela está viva ainda, já está uma anciã. Era uma família que tinha aqui em Maceió, que eu não vou citar o nome, muitos irmãos conhecem. Ela esteve aqui há poucos dias no culto. E aquela irmã era riquíssima. Naquele tempo eu não sei de que era que eles trabalhavam, mas eu fui na casa deles uma vez, um apartamento, isso há 40 anos era uma raridade, um apartamento de luxo, glória a Deus. Eu acho que era o mais luxuoso apartamento aqui de Maceió naquela época. Os melhores carros eles tinham, mas essa família era dedicada a Deus, essa família era de oração. A mulher era profeta. Dia de domingo ela pegava o carro, enchia de cesta básica, ia procurar pessoas necessitadas. O carro era cheio de Bíblia e evangelizava. E era uma mulher que tinha dons espirituais. Ainda hoje tem, é um anciã, até hoje tem dons espirituais, mas já não são mais ricos como eram. Mas eu achava interessante, porque uma família rica e crente daquele jeito, para mim era uma novidade, para mim era uma coisa estranha. Louvado seja Deus. Mas eu quero dizer a você que se Deus lhe abençoar, não deixe seu coração ficar morno diante de Deus. Aleluia. Eu quero que Deus abençoe vocês. Eu oro por vocês. Eu oro para Deus abençoar as finanças de vocês. Mas eu quero que vocês sejam ricos como Jó. Eu quero que vocês sejam ricos como Abraão. Eu quero que vocês sejam ricos, mas a riqueza de vocês seja para a glória de Deus. Quem pode dizer amém em nome do Senhor? Mas a igreja de Laodiceia confiava na riqueza. A Laodiceia, irmão, era uma cidade próspera, era a dona da lã negra. Eles tinham as criações de ovelhas que produziam lã negra. E a lã negra era a lã mais cara que existia. E eles tinham uma indústria têxtil. Se você procurar os dicionários sobre Laodiceia, você vai ver que eles tinham a melhor indústria têxtil do mundo. Era Laodiceia. E eles também tinham o colírio, um pó frígio que eles colocavam no olho. Você depois procure no Google, pó frígio. Glória a Deus, que era um colírio que eles colocavam no olho e as pessoas eram curadas de todas as doenças da vista, da visão. Então eles eram muito orgulhosos e eles deixaram o amor esfriar. Eles deixaram a devoção esfriar. Irmão, eu peço a Deus, eu jovens, eu olho para vocês. Eu quero que vocês cresçam. Glória a Deus. Eu quero que vocês prosperem. Eu quero que vocês estudem. Eu quero que vocês sejam grandes em todas as áreas da vida. Cada um na sua vocação. Cada um na sua chamada, no seu talento. Eu quero que vocês sejam empresários, juízes, médicos, da área de saúde, enfermeiros, enfermeiras, chefes ou auxiliares, não sei. Eu quero que vocês sejam empresários, eu quero que vocês sejam policiais de alto escalão, que vocês sejam do que Deus tiver de melhor para vocês, mas quando vocês chegarem lá, que vocês não esfriem como Laodiceia esfriou. Aleluia, louvado seja Deus, porque é possível estar bem de vida e servir a Deus com fervor e com alegria na beleza da sua santidade. A igreja de Laodiceia, quando era das 7 igrejas, era mais próspera. A cidade mais próspera era Laodiceia, mas a prosperidade trouxe o esfriamento. Eu conversei com um crente da Suécia e um presbítero da igreja da Suécia, e ele me disse: pastor, até os anos 60, depois da Segunda Guerra Mundial, a nossa igreja era fervorosa. Eu estive lá e o pastor Mengato esteve comigo, e o presbítero, aquele presbítero que falava espanhol, ele nos explicou que até os anos 60 a igreja da Suécia mandava missionários, a igreja da Suécia mandava
obreiros, a igreja tinha dons, a igreja tinha o dom de profecia, a igreja tinha o dom de línguas, a igreja evangelizava, a igreja tinha o amor, a igreja tinha a santidade. Eu tenho fotografia em casa da igreja da Suécia até os anos 70, a igreja cheia, dia de domingo, a igreja cheia, e lá tinha uma cultura naquela época que as irmãs, as senhoras casadas, elas usavam roupas escuras e usavam chapéus daquela época. Louvado seja o nome do Senhor. Meus amados irmãos, uma igreja linda, mas o presbítero disse que depois dos anos 60, a Suécia começou a prosperar, a Suécia começou a crescer, a Suécia começou a desenvolver, e o resultado foi que a igreja foi esfriando. Aleluia! A igreja foi arrefecendo, a igreja foi ficando morna, mas eu confio no Deus da graça, que você pode crescer, que você pode prosperar, mas você não precisa esfriar, você não precisa ficar morno. Quem crê que pode haver esse milagre? Quem crê, diga glória para Deus nessa hora, irmão. Deus quer lhe abençoar, mas você não pode ficar morno como a igreja de Laodiceia. Quero que vocês prosperem, mas vocês nunca digam rico sou e estou enriquecido e de nada tenho falta. Nunca diga isso, porque nós somos, o salmista disse, eu sou pobre e o que, meus amados irmãos? Ele disse, eu sou pobre e o que, meus amados irmãos? Necessitado. Aleluia. Glória seja dada a Cristo. Que essa geração prospere. Se o Senhor demorar, daqui mais uns anos, nós mais velhos não estaremos aqui, mas vocês estarão se o Senhor demorar. Não sabemos se Ele vem hoje ou daqui a 100 anos, mas vocês guardem essa palavra. O meu pastor disse que eu ia crescer, o meu pastor disse que eu ia prosperar, mas o meu pastor disse pela Bíblia que eu não posso entrar pelo caminho de Laodiceia. A mornidão espiritual. A prosperidade trouxe a mornidão. A pessoa deixa de orar, a pessoa deixa de buscar. Mas Abraão deixou de orar. A Bíblia diz que Abraão era rico em ouro, Abraão era rico em prata, Abraão era rico em gado, Abraão era rico em servos e servas, em camelos. Abraão era rico, mas todo dia, o que era que Abraão fazia? Todo dia Abraão oferecia o que a Deus, irmãos? Sacrifício. E Jó, vocês estão lembrados de Jó? Os filhos de Jó eram ricos, o pai era rico e eles eram ricos por tabela. Os filhos só viviam de farra. Vocês estão lembrados? A Bíblia diz que os filhos de Jó só viviam fazendo festa. Mas a Bíblia diz que de madrugada o rico Jó se levantava um altar e oferecia sacrifício por eles. Jó se levantava de madrugada sendo rico. E oferecia o que, irmãos? O homem mais rico do Oriente levantava de madrugada para oferecer sacrifícios a Deus. Já os filhos, que eram ricos também por tabela, porque o pai era rico, o negócio deles era comer, beber e farriar. Glória a Deus. Os filhos de Jó, a Bíblia diz que eles inventavam festa. Todo dia eles inventavam uma festa. Um dia era na casa de um, outro dia na casa de outro. Eram 7 homens e quantas mulheres? 3 mulheres. 10 farristas. Glória a Jesus. Não é pecado comer um churrasco. Não é pecado chamar a família para comer um churrasco. Não é pecado fazer uma feijoada. Não é pecado, aleluia, fazer um lazer. Não é pecado, mas que isso não venha sufocar o fervor espiritual. Quem pode dizer glória para Deus, irmãos? Aleluia, aleluia, aleluia. Não é pecado matar uma galinha caipira e dizer, uma não, mate logo umas 5, glória a Jesus, aleluia. Se chamar a mocidade, dê umas 20, glória a Deus nas alturas do céu. Pastor, eu posso matar uma galinha caipira, comprar uns refrigerantes e a gente fazer? Pode, irmão, não é pecado não. Mas o problema, irmão, é que isso não venha sufocar, aleluia. Aleluia. A igreja de Laodiceia dizia, rico sou. O anjo de Laodiceia dizia, rico sou e estou enriquecido e de nada tenho o que, meus irmãos? Tenho falta. Mas o Senhor disse, não sabes que és o que, irmão? Não sabes, está aí na tela, não sabes que és o que, irmãos? Desgraçado, que mais? Miserável, que mais? Pobre, que mais? E o que mais, irmão? E nu. Tinham tudo e ao mesmo tempo não tinham nada. Aleluia,
Oh, glória a Deus. Oh, glória a Deus. Mas Deus está falando nesta manhã. E a palavra de Deus permanece para sempre. Nós morremos, mas a palavra de Deus não morre, ela permanece. Toda a carne é como a erva, e toda a glória do homem é como a flor da erva. Seca-se a erva e cai a sua flor, mas a palavra do nosso Deus subsiste eternamente. Que nesta manhã nós nos acordemos, que nesta manhã nós saiamos do sono da O que é indolência? Eu quero que vocês levem isso gravado no coração. A etimologia da palavra indolência quer dizer aquele que perdeu a capacidade de o quê? Sentir. Indolência. Pastor, eu estou pobre, mas eu estou desejando buscar. Pastor, eu estou sentindo o desejo de buscar. É sinal que o sono da indolência está o quê? Se você já está sentindo desejo, se você já está sentindo necessidade, é sinal que o sono da indolência está o quê, irmão? Você está acordando da anestesia. Glória a Deus, a igreja de Laodiceia estava anestesiada. A igreja de Laodiceia estava dormindo. Está tudo bem não, está faltando os dons. Tudo bem não, está faltando fruto. Tudo bem não, está faltando conhecimento espiritual. Tudo bem não, está faltando poder. Tudo bem não, está faltando. E eu quero. Se você sentir essa necessidade, é sinal que o sono da indolência está passando. Então que Deus abençoe, irmão. Nós vamos